Eu vou seguir em frente aqui na nossa pauta, destacando aí, vamos comentar aqui junto com o Edson, o enorme tititi lá na CPI que chegou a ser suspenso na sessão do dia de hoje. A sessão do dia de hoje que ouviu aí o ministro da Controladoria Geral da União, e no meio do depoimento, né, o ministro-chefe da Controladoria é o Wagner Rosário, né, e, bom, num determinado momento lá, o ministro foi para cima da senadora, a representante da bancada feminina, né, criaram lá um cargo, porque nenhum partido nomeou mulheres para participar da CPI, essa aqui é a verdade. E, num determinado momento, se instituiu aí, sob a pressão das senadoras, e para fazer campanha, né, de que a CPI é identitária, é democrática, né, quando todo o Congresso está dominado, aí, a presença das mulheres é irrisória em relação ao tamanho e à presença das mulheres na sociedade, né, onde elas são, inclusive, maioria da população. Estava lá a senadora e pré-candidata do MDB, a Simone Tebet, e o Wagner Rosário chamou a senadora de descontrolada, e aí a sessão acabou, né, foi suspensa, e diante de isso depois de uma declaração da senadora de que a Controladoria Geral da União não foi criada para ser órgão de defesa de ninguém, sugerindo que o ministro Rosário estava atuando para defender os interesses do Bolsonaro, né? Disse ela, temos um controlador aqui que passa pano e deixa as coisas acontecerem, né? E, bom, as perguntas eram as de sempre, né, sobre se havia aquelas cartas super manjadas, né, de se houve irregularidades em relação à compra de vacinas, se teve mutreta. É o circo da CPI funcionando a todo vapor, e ainda tem gente, Edson, que quer que a gente acredite que a CPI vai salvar o Brasil, vai livrar o povo brasileiro do Bolsonaro. Dá para acreditar nesse circo, né, que, mais uma vez, hoje aí, ganha grande destaque na imprensa, sendo que não aconteceu absolutamente nada. É aquele teatro, né, de um político bolsonarista, como é o ministro da CGU, batendo boca com um senador da direita golpista, e, enquanto isso, o pessoal continua morrendo e tudo fica como está, né? Vai lá. E o que prova mais do que nunca, né, que essa CPI é uma CPI totalmente desmoralizada, né? A gente já viu isso acontecer com o ministro da Saúde, né, o Pazuello. A gente já viu acontecer isso com a tal capitã cloroquina, que defendia a ideia de que tinha que usar o tal kit Covid do Bolsonaro em relação aos pacientes. A gente já viu esse quebra-pau, né, de bate-boca, né, entre os senadores da terceira via, né, que defendem a terceira via aí, fazendo propaganda na CPI contra o Bolsonaro, e o Bolsonaro atacando através desses representantes bolsonaristas, como é o ministro da CGU, Wagner Rosário, e que fica só para efeitos de material de publicidade para a Rede Globo, que defende também a terceira via, para outros canais de televisão e jornais que defendem a terceira via, fazer propaganda da CPI como um instrumento aí de campanha em defesa do candidato da terceira via, né? E a CPI não vai dar em nada, obviamente, é só propaganda eleitoral do candidato da terceira via. É isso, é a tentativa de levantar a bola da própria CPI, né? Uma armadilha que muita gente da esquerda cai quando alimenta a ilusão de que todo movimento de luta ou toda campanha pelo Fora Bolsonaro deveria se colocar aí a reboque,
né, do calendário da própria CPI, do circo, né? A CPI ela mantém uma tradição dos últimos anos, e a gente deveria prestar bastante atenção nisso, que é que a campanha eleitoral, né, no Brasil começa sempre no ano anterior com algum tipo de transmissão. Primeiro foram as transmissões do Mensalão, né, na campanha eleitoral, já lá em 2012, né? Depois foram julgamentos aí dos processos farsa contra Dilma, depois, mais proximamente, aí de 2018, todo o processo contra o Lula no STF, tudo isso aí ocupando horas e horas e horas e horas e horas na TV, né? Seja para falar mal da esquerda, né, como era no caso do julgamento do Mensalão, nos processos contra Dilma e contra o Lula, seja para tentar promover aí a política da direita, que é o que nós estamos vendo agora na CPI. Né? É uma política de promoção de uns verdadeiros vigaristas da política, né? Gente aí totalmente desacreditada, né? Como gente do MDB, o partido do Temer, como é o caso da Simone Tebet, ela que é da ala direita do MDB, né? A política que teve atuante aí no impeachment da Dilma, né? Por isso foi, inclusive, tentaram elegê-la presidente do próprio Senado, né? Foi candidata do MDB em mais de uma oportunidade. O caso do Renan Calheiros, né? Político aí que se passava por um colaborador do governo Lula e que acabou comandando o processo de impeachment, né? Processo fraudulento, dando legalidade, né? Dando aquela cobertura como se o processo fosse de fato, como a gente vê na CPI, era um teatro que parecia que o pessoal estava considerando, né? Porque aí você liga a televisão e a ideia que a Globo e que todo mundo tenta passar é que aquilo lá é de verdade, que eles estão debatendo ali, que eles vão, quem sabe até prender o Bolsonaro, vão chegar a um julgamento final, né, que vão condenar o Bolsonaro. Bom, o Bolsonaro continua matando, né, assim como toda a direita, o genocídio, ele continua, desde que começou a CPI há vários meses, isso aí não salvou a vida de uma única pessoa, né, dos mais de 600 mil mortos, nada acontece, e quando aparece um peixe menor, né, que nem aí o ministro, o pessoal tenta crescer. Quando foi lá o Pazuello, o general, ninguém mandou prender o Pazuello, ele mentiu, ninguém desancou o cara. Né? Quando vai aí um peixe menor, menos graúdo, com menor experiência política, o pessoal tenta melhorar o capítulo da novela. Né? E aí aparece o pessoal, aquela encenação, já teve assessor, a Aspone, assessor de porra nenhuma, né? Sendo preso pela CPI e foi solto 15 minutos depois, né? Porque ele era um militar, sargento da reserva. Né? E agora tem todo esse circo aí, um circo agora identitário, porque a desculpa é que o ministro teria sido machista com a senadora Simone Tebet, e vai ficar essa conversa fiada, essa promoção, né, da CPI, por um lado, e até, num certo sentido, até dos bolsonaristas, né, que vão lá para fazer campanha, né, da sua suposta honestidade, de que nada aconteceu de errado, e são horas e horas na televisão, né, desse discurso, dessa conversa fiada, né, e ao invés, para terminar, né, da esquerda falar, isso aí é um circo, é uma palhaçada, não vai levar a lugar nenhum, não acreditemos nessa farsa, né, construamos um caminho da mobilização nas ruas, né, com a força do povo, não, o pessoal fica querendo adaptar o calendário da mobilização ao calendário da CPI, transformar, né, os elementos da CPI em verdadeiros heróis, né, e de heróis eles não têm absolutamente nada. Né? É uma farsa, é uma encenação, como destacou o companheiro Edson.